Agora temos a Suzana e Thalita. Você pode nos dizer de onde você vem e onde você mora aqui na Áustria? Claro. Oi, pessoal. Meu nome é Thalita. Eu sou de Araraquara. Isso é uma cidade no Brasil, é uma cidade pequena. Araraquara vem do interior de São Paulo, então eu sou de São Paulo. Tenho bastante sotaque do interior, onde a gente puxa bastante o R. Eu falo porta, porteira, portão. E hoje eu moro na Áustria, em Graz. E amo muito aqui, gosto muito daqui. Também estou aprendendo alemão. E posso dizer que é bem difícil, tanto quanto português. E é isso. Muito obrigada, excelente. Todo mundo está acompanhando? Sim? Ótimo. Então, eu vou abrir agora para vocês. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Cri, cri. Vamos lá, não precisa ficar com vergonha. Então, temos duas pessoas que não são da Áustria, moram aqui, né? E o tema da nossa Stammtisch é isso, né? Ver as diferenças. O que vocês teriam curiosidade para saber sobre Brasil, Portugal? Daniel, vamos lá, por favor. Tenho uma pergunta para ambas. ¿Por qué decidieron ir para Austria no inicio? Posso começar eu? Sim, Suzana, por favor. Eu decidi vir para a Áustria porque o meu marido já cá estava a trabalhar há 7 anos e eu tinha um trabalho em Portugal, trabalhava no hospital já há 20 anos e decidi vir com o meu filho para cá viver. Entretanto, o meu filho já acabou aqui o que se chama o Matura, voltou para Portugal para a universidade e eu continuo cá. Obrigada, Suzana. Thalita, gostaria de responder? Claro, a minha situação é bem parecida. O meu esposo, que éramos namorados na época, veio para cá, veio para a Áustria trabalhar através da AVL, alguém aí deve conhecer. Então, ele veio para cá. Desde então, estamos já há 4 anos. E eu sou professora de yoga e youtuber por aqui. Ótimo, Thalita, obrigada. Imagina. Próxima pergunta. Vamos lá, sem vergonha. Eva? Vamos lá, vamos praticar o português. Quais são as maiores diferenças entre morar na Áustria e na Portugal ou no Brasil? As diferenças a nível estrutural são... A Áustria tem uma qualidade de vida muito boa, tem um estado social muito bom. A maior diferença é a nível do temperamento das pessoas, da maneira de ser. Porque os povos do sul da Europa somos mais calorosos, mais afetuosos, e o povo austríaco é assim um bocadinho mais distante, mas em relação à qualidade de vida, a Áustria é um país fantástico. Para mim é muito parecido, é como a Suzana disse, o Brasil, a qualidade de vida não é tão superior, não é tão alta como é na Áustria, mas em relação a essa parte da aproximação entre as pessoas e como as pessoas lidam, né, os relacionamentos entre as pessoas, eu também senti, mas eu ainda acho os austríacos bem calorosos. Eu acredito que eles são bem amigos e recebem bem
Então, é verdade, é diferente. No Brasil, nós somos muito expansivos, muito. Nós falamos alto, como são na Itália, por exemplo, em Portugal. A gente faz mais barulho, mas, de um modo geral, eu acho que, né, ainda eles são bem calorosos, os austríacos, eu gosto. Eu acho que a gente recebe calor ainda assim. Muito bem, obrigada. Ótimo, próxima pergunta. Quem quer praticar? O que vocês acham da diferença entre a comida austriaca, né? Eca? E a comida brasileira ou portuguesa, que é gostosíssima, que são gostosíssimas. A diferença da comida, para mim, a comida austríaca não presta. É, Comparada com a gastronomia portuguesa, que cada região tem o seu prato típico, o seu sabor, eu acho a gastronomia austríaca muito pobre. Falta o churrasco. Falta um churrasco. Então, é muito diferente. Isso foi uma pergunta muito legal, porque para mim é uma das grandes diferenças quando você muda. E eu sinto muita falta da comida do Brasil. A comida do Brasil é muito colorida, então nós temos muitas coisas mesmo, frutas, nós temos muitas, e da mesma fruta, entende? Então, quando você tem banana na Áustria, você tem uma banana, e é isso. Muito obrigada. Lá nós temos umas 5 bananas diferentes, mas o clima favorece muito. Então, nós somos privilegiados e não sabemos disso no Brasil, porque nós temos muita coisa. E eu posso dizer um pouquinho de Portugal, mas só de turista mesmo. E eu amei Portugal. A comida de Portugal realmente é muito saborosa, é feita com muito carinho, é muito especial. Obrigada. Eu gostei bastante. Eu acho que na Áustria tem muitas coisas gostosas. Eu gosto de muitas coisas daqui, mas eu sinto muita falta, porque eu acho que também a gente tem uma relação amorosa com a comida, entende? A gente tem uma nostalgia, a gente sente falta de casa com a comida. Então, eu acho que é mais por isso que a gente sente tanta diferença. Mas foi uma ótima pergunta, porque é bem diferente. É verdade, eu nunca tinha pensado, mas nós temos uma relação mais amorosa com a comida, né? De nostálgica, é verdade. A comida faz-nos bem à alma. Susana, nos indique então um restaurante português em Viena para quem quiser provar. Em Viena tem o Lisboa Lounge. Anotem. Tem também um que se chama o Senhor Vinho, nunca fui. O Lisboa Lounge também só é uma pequena amostra, porque os pratos que eles fazem lá são mais da zona sul do país, Lisboa e assim, mas recomendo para o pastel de nata, o famoso pastel de nata. Pastel de nata. Ou também tem na que delícia! Também tem na Landstrasse uma pequena filial que é o World Needs Nata, que é um café muito pequenino mesmo, que só dá mesmo para tomar um café e um pastel de nata. É só o que eles vendem lá. É o Nata Lisboa. Nata Lisboa. Bom saber, vou tomar nota também. Agora é perto aí de onde estás a viver. Ah, é mesmo. Quando a quarentena acabar, vamos todos juntos? Vamos. Thalita, e você tem algum restaurante para recomendar para eles experimentarem a comida brasileira? Olha, nós temos um restaurante novo em Graz que chama Brás Silva e são brasileiras que estão trazendo pequenas comidas para cá. Então seria mais uma ideia de lanchonete, um finger food mesmo, não é bem um restaurante. Eles até têm feijoada, que é um prato muito famoso do Brasil. Mas eu também recomendaria Transilvânia, caso alguém não conheça Transilvânia aqui em Graz. É um restaurante português, romeno, e eles têm alguns pratos portugueses que lembram muito os pratos brasileiros. Então, eles têm um prato mesmo de arroz, feijão, picanha, e isso é um prato bem brasileiro.
Então, se quem quiser ir provar, é muito bom. Perfeito, obrigada. Imagina. Bom, vamos para a próxima pergunta. Quem Thalita, qual é o assunto do seu canal do YouTube? O meu canal no YouTube é voltado para estética, então para cuidados conosco, autocuidado. Eu trabalhava nessa área no Brasil, então eu tive uma clínica no Brasil, um estúdio. Eu fechei essa clínica para mudar para cá, mas eu continuei fazendo algumas orientações pelos vídeos. Então, a minha ideia é explicar um pouco mais como nós funcionamos, a nossa pele, o nosso cabelo e problemas de pele, problemas que você pode vir a ter, como você pode cuidar disso. Tem algumas curiosidades da Áustria também, tem uma playlist só de Áustria lá, se alguém tiver curiosidade de conhecer. É verdade, o canal da Thalita bomba, muito bom. Ok, próximo. Tum, tum. Vamos lá, vamos praticar. Caspar está pensando. Voluntário, por favor, Caspar. Gosta de música de Áustria? Eu acho não. Já conhece? Sim, eu costumo ouvir música no rádio e por acaso gosto bastante. E do Schlag? Sim. Olha, Caspar, essa eu vou ficar te devendo. Essa eu sou um pouco ruim. Eu conheço algumas músicas e eu gosto muito das músicas daqui mesmo, então músicas austríacas, eu me divirto, mas é sempre na época do Hofstadter. Se tem Hofstadter, eu sei algumas músicas, mas do resto não sei. É difícil. Ellen Fischer, gosto. Então, eu tento, juro, Suzana, eu tento, mas muitas delas eu não entendo nada. Então, é quando você é criança e canta em inglês, sou eu cantando alemão. É assim. Acontece alguma coisa, a gente faz que sabe. Agora há uma que é muito engraçada, que eu aprendi uma parte do refrão, que é das ich dich liebe, das ich dich liebe. Sabe? Das ich dich liebe. Ótimo. Caspar, então indique para nós uma música daqui. Indique para nós, sugira para nós uma música da Áustria que você gosta, uma banda ou um cantor. Die Storkogler. Você vai ter que escrever para nós. Uma música muito tradicional. Muito legal. Escreva para nós no chat ali depois, por favor. Obrigada, Caspar. Próxima pergunta. Anthony. Oi. Opa, Thalita, é uma pergunta para a Thalita. Eu não entendi, você é professora de quê, exatamente? Aqui na Áustria, eu sou professora de yoga. Ah, tá. Entendi. Mas pode perguntar. Eu tenho um hábito de falar rápido. Então, se não ficar claro, não tenham vergonha, não se sintam mal, podem pedir para repetir. Não, tá tudo bom. O sotaque do São Paulo tá bom para entender. Ok. Eu não sei se eu posso... Desculpa. Pode falar, Thalita. Continua. Eu ia sugerir alguns temas que talvez possam dar ideias para vocês perguntarem. Então, por exemplo, vocês podem perguntar quais são as diferenças em tudo que nós fazemos no dia a dia. Então, as diferenças do que a gente cozinha, do que a gente faz aqui e fazia no Brasil diferente, as roupas, as compras,
É só uma ideia para ajudar vocês a pensarem, por exemplo, como o Caspar fez sobre músicas, ou mesmo realmente diferenças da comida, dos gostos da comida. Então, o que é de diferente, se é mais salgado, se é mais doce, ou enfim, como a gente faz, o que a gente gosta de fazer aqui e gostava de fazer no Brasil, se é diferente. Festa, encontros, são ideias para vocês perguntarem. Não sei se pode, a professora pode confirmar. Claro, Mas é é só uma uma ótima ideia. sugestão. Porque são coisas que às vezes fazemos no dia a dia e nem como não percebemos que é tão diferente às vezes em outro lugar, né? É O verdade. fato de conviver, né? Eu convivo bastante com o pessoal daqui, imagino que a Suzana também, e eu vejo muitas diferenças. Então, se a gente passa um dia juntos, eu percebo que fazemos muitas coisas diferentes. Uhum. Eu tenho uma pergunta, não tem a ver com o que disseste agora, Thalita, desculpa, porque eu já tinha pensado essa pergunta antes, e é para vocês o que é que vocês mais têm saudade da sua cidade ou do seu país, seja família, seja qualquer coisa? Eu? Do Sim, mar. Do mar. Ah, Portugal é um país que só faz fronteira com a Espanha, como vocês sabem, e a outra parte é o oceano, é banhada pelo Oceano Atlântico. Portanto, nós somos um povo que estamos habituados a ter o mar à beira. E a minha família, claro, o meu filho principalmente. Mas... Acho que é parecido. Desculpa, Suzana. Não, pode continuar, já está. É muito parecido para mim também. As praias brasileiras, então o mar é sempre com muita areia, são praias grandes, então isso dá mesmo saudade. Eu tenho muita saudade da comida, juro. Talvez um pouco mais do que da família. Mentira, gente, é brincadeira. Brincadeira. Mas eu tenho muita saudade da família, claro. Acho que esse é o primeiro ponto, é o mais difícil para quem mora longe. A família faz falta. E a comida. Eu tenho muita saudade da comida. Eu amo açaí. Se vocês ainda não comeram açaí, comam açaí. É difícil achar, mas comam açaí. Em Viena tem. Talvez a professora pode ajudar, a Suzana podem ajudar lugares que tem açaí. Mas isso caso alguém não conheça, açaí é uma fruta e eles fazem um creme com essa fruta. Então parece um sorvete, mas ele ainda é um pouco mais líquido, ele não é tão consistente como é o sorvete. E nós tomamos o açaí com frutas, então com banana, muesli, também dá para comer, então uma granola, e é muito especial. É uma das minhas comidas favoritas e enfim, saudades. é verdade. Meu marido, que é austríaco, ele ama açaí. Vai para o Brasil, é a única coisa que ele come. Ok, mais alguma pergunta? Matilde. Quais são... áudio. Sorry. Desculpe. Quais são as diferenças entre as casas no Brasil, no Portugal e as casas na Áustria? Tem diferenças? Não sei. Sim, tem diferenças muito grandes. A nível de isolamento para o frio, as casas na Áustria estão muito bem preparadas. Em Portugal não temos este tipo de construção. Agora, as construções mais modernas já têm. Já temos este tipo de construção que, para o frio e para o calor. As casas aqui todas têm aquecimento central. Em Portugal, as novas já têm, as antigas não. Em Portugal, a grande diferença é que aqui só se encontra uma casa de banho por casa. É muito difícil conseguir-se um apartamento com 2 casas de banho. Em Portugal, nós temos já
2 casas de banho por um apartamento com 80 metros quadrados, e temos o bidé, coisa que aqui não há. Bidê, escreve, eu vou escrever. Em Portugal, uma casa sem bidé é impensável. Para nós foi muito estranho chegar aqui, não só à Áustria, mas a outros países, como a Inglaterra e assim, e não haver um bidé. Talvez Beleza. seja até interessante você contar o que é o bidê, eu acho. Não sei se o- todo mundo imagina o que é. Um bidé eu não sei muito bem como explicar, é um pequeno lavatório que também está na casa de banho, que não é para as mãos, chamamos assim um lava-pés. Sim. Em Quando eu francês fiz- mesmo. É francês, a palavra é francesa. E mesmo quando meu filho estudava aqui, eles estão na escola internacional, e quando ele disse, eu em Portugal tenho 2 bidés, os amigos, então tu deves ser muito rico. Mas o bidé para nós é uma coisa adquirida, que vem com as casas. É a diferença, mas a nível de isolamento, e eu vivo numa construção recente aqui na Áustria, não é Altbau, mas acho que o Altbau tem muito charme também, são casas muito bonitas. É bem parecido. Nós temos Portugal e Brasil, gente, está ali, ó. Mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas é muito parecido. Então, já para nós, essa situação do banheiro é parecida, apesar de, eu não sei se isso em Portugal também é, mas raramente, então é muito, muito raro que você veja o banheiro separado no Brasil. Sim, isso também, essa parte. Então, nós não temos a toalete e o Badzimmer separados, é tudo junto. O nosso é sempre a mesma coisa, assim, você tem tudo no mesmo lugar, então você até tem mais banheiros, mas o banheiro no Brasil é tudo, onde você toma banho, onde você usa o banheiro, é tudo o mesmo. O toalete e o Badzimmer, né? Toilet e Badzimmer, é a mesma coisa. E normalmente no Brasil nós temos muitos prédios quando as cidades são maiores. Então, cidades grandes como São Paulo, vocês devem ver, se você nunca foi para o Brasil, você deve ter visto fotos já, nós chamamos de selva de pedra, porque são realmente coisas gigantescas, como Nova York e tal, cidades grandes. São muitos apartamentos, muito grande mesmo, muita gente junto no mesmo lugar, então por isso a qualidade de vida também não é tão boa como é aqui. Aqui eu vejo que são um pouco mais separados os ambientes, então apartamento, casa, eles são bem mais separados, é mais bonito também de ver. E na Áustria, quando eu vou para alguma área externa, então as áreas mais distantes da cidade, nas saídas da cidade, eu acho que são charmosas, são muito bonitas e parecem de filme para mim. Uhum. Brasil não tem neve, não sei se vocês sabem, mas Brasil não tem neve. Tem um pouquinho de neve no sul, mas é muito pouco, é muito raro que tenha. Então é a mesma ideia das casas. As casas não têm tanto isolamento. Então, por incrível que pareça, no Brasil, você passa mais frio dentro de casa do que você passaria na Áustria. Na Áustria, as casas são quentes e preparadas para o frio. Já no Brasil é o contrário, né? Nós temos casas preparadas para o calor. Então, quando faz frio, você passa frio. Na hora de tomar banho, lavar a louça, é frio, de verdade. Aqui a gente passa mais calor. Eu ouvi que não tem, no inverno não tem água quente para tomar banho. Não, tem. Em Portugal tem, sim. Brasil também tem. Algumas regiões podem ser pobres, talvez. Se for uma região muito pobre, talvez as pessoas não tenham água quente. Isso pode acontecer, sim. Ok.
Pois é, ou talvez no nordeste do país, do Brasil, né, que é mais para o norte, lá é realmente muito quente. E já escutei de pessoas que eles não têm, né? Eu tenho uma prima que mora lá no Ceará, de onde o Anthony vem, né, Anthony? E ela disse que eles nem precisam de água quente, porque é muito calor. Então, em algumas regiões, ou dependendo do status econômico, como a Thalita falou. Uhum. Desculpa, eu aqui me interrompendo, me intrometendo. Mais alguma pergunta, gente? Anthony? Uhum. Que diferença tem entre a vegetação do Brasil ou do Portugal e a vegetação da Áustria? Porque eu estou tentando fazer crescer o jardim brasileiro na minha casa. É para quem quer responder. Assim, a floresta austríaca é muito mais variada, é muito bonita. Em Portugal, como deve ser do conhecimento de muitos de vocês, nós temos muito a plantação do eucalipto, o que depois tem dado... Tem acontecido aquelas situações como há 2 anos atrás, que deu nas notícias, aqueles grandes incêndios em Portugal, porque o eucalipto é uma planta que consome muita água e a nossa floresta não é tão diversificada como aqui na Áustria. Nós temos também alguns problemas de queimadas no Brasil, porque, como Portugal, nós temos um solo que tem muito mais... Será que pode ser estranho, gente? Não sei os nomes técnicos, tá? Mas normalmente a gente tem bastante milho, bastante soja, e isso normalmente é mais seco, né? Então isso pega fogo com muita facilidade. Nós temos também a cana-de-açúcar, talvez vocês já tenham ouvido falar. Então, nós temos até, eu diria que um terreno muito privilegiado. O Brasil realmente é muito rico em solo, porque o clima é mais estável, então nós temos mais um clima igual, sempre. É mais difícil ter grandes oscilações, mas há alguns anos as coisas andaram mais bagunçadas, então tem tido mais queimadas e mesmo pessoas que já não estão tendo o solo tão fértil, um solo onde consegue fazer grandes plantações. Mas tem bastante plantação artificial já no Brasil. Então, tem tudo. O que você procurar, geralmente tem. Se ele é verdadeiro ou não, se tem agrotóxicos ou não, não sabemos, mas tem. Excelente, obrigada. Eu tenho uma pergunta agora para vocês. Uma das coisas que para mim foi mais difícil ao vir para a Áustria foram os dialetos, que são diferentes em várias regiões. E eu gostaria de saber de outras pessoas que estão aprendendo português, se forem para o Brasil ou para Portugal, vocês acham que eles também teriam esse problema? Sim, definitivamente. A pronúncia do norte, de onde eu sou, é completamente diferente do centro do país e do sul. Completamente diferente da pronúncia de Lisboa, e também temos palavras muito próprias do norte que os próprios lisboetas, as pessoas de Lisboa, não sabem o que é. Eu vou-vos dar um exemplo. Para nós, um café, um expresso, nós dizemos um café, e os lisboetas dizem uma bica. E conforme isso, para nós, eine Pfand, nós dizemos uma sertã e os lisboetas dizem uma frigideira. Portanto, sim, também iriam ter um certo problema em aprender os dialetos das diversas regiões. Mas eu acho que isso acontece em todos os países.
Sim, com certeza. E, gente, o Brasil é o quê? Né? O mundo, o negócio é gigante. O Brasil é muito grande. Então, o Brasil é quase que muitos países dentro de um país. Nós somos tão diferentes em regiões que quando nós nos encontramos, os brasileiros se encontram de regiões diferentes, a gente não se entende. A gente tem dúvidas em relação ao nome das coisas, como a Suzana contou. Então, eu acredito que é difícil em todo lugar. A gente precisa ir conversando, o dia a dia vai te ensinando, mesmo como acontece aqui na Áustria, que eu cheguei falando Stuhl, e alguém chegou para mim falando, é Zessel, por que você está falando Stuhl? Aí eu, gente, então, complicou um pouco a minha vida aí, né? Achei que era Stuhl. Então, enfim, tem diferenças. Para os não falantes de alemão, é uma cadeira. Desculpa. Não tem. O Eliane e o Anthony não estão na Áustria, por isso estou falando para eles. Obrigada, realmente. Então, temos muito a aprender, né? Sempre. Muito bem, mais alguma pergunta? Sim, tenho uma pergunta, Thalita. É difícil para você entender o Steirisch, o alemão da Estíria? Olha, eu hoje entendo uns 50%, mas muitas vezes eu preparo toda uma fala, eu chego em um lugar, começo a falar, aí a pessoa solta uma palavra que eu nunca vi, e aí já não sei mais, achei que já não sei mais o que eu estou fazendo aqui. Então, normalmente eu entendo, mas eu cheguei aqui falando ja, ja, que é sim em alemão, e aqui eles falam jo, jo, aí eu, beleza, que é jo? Aí eu fui entender que era ja. E mesmo machen, que é fazer em alemão, aqui eles falam morren, e eu entendia möchten, que é gostaria. Então, assim, faço bastante confusão, mas tô sobrevivendo. Tá dando tudo certo. Suzana, como é para você com o dialeto vienense? Como a Thalita disse, sim, já consegui perceber aí uns 80%, não, 70%. O falar também, se não pensar muito, as frases saem. Agora, se eu começar a pensar, e se vêm com uma palavra diferente, então trocam-me aí as voltas todas. Eu já não sei o que é que... E depois o grande problema é pensarmos na nossa língua e querermos falar da mesma maneira para o alemão, em alemão. E não é possível, porque a estrutura gramatical é completamente diferente. E os verbos que se separam, coisa que não existe na minha língua, os géneros, que nós não temos o neutro, só temos feminino e masculino, e a maior parte das palavras terminadas em A para nós são femininas e as terminadas em O são masculinas. Ganz einfach. O alemão é uma língua difícil. Olha aí, para motivar vocês com o português, né? Muito difícil. Excelente. Mais alguma pergunta, pessoal? O que mais? Liane. Vocês falam outros idiomas além de alemão? Sim. Inglês? Eu falo inglês a nível de C1 e espanhol. Então, isso é uma curiosidade interessante. No Brasil, nós não aprendemos as línguas, outras línguas,
com tanta facilidade, porque o sistema de educação, então a nossa educação nas escolas, não são tão ricas como nós temos em outros países. O Brasil ainda é um bebê em relação à educação. Então, a gente aprende outras línguas, mas normalmente quando você paga por isso. Então, se você pagar, você consegue fazer outras línguas, mas não é obrigação, não é obrigatório que você aprenda. Então, quando eu vim para a Áustria, eu só falava português, há 4 anos. E eu aprendi o inglês em uns 2 anos, então hoje eu consigo trabalhar e fazer tudo em inglês. E o alemão, eu sou um B1, eu consigo fazer bastante coisa, mas eu ainda preciso estudar bastante. Obrigada. Bom, enquanto vocês pensam na próxima pergunta, eu tenho mais uma. Se vocês pudessem escolher uma coisa da cultura de vocês que vocês queriam que outras pessoas, né, o pessoal aqui da sala soubessem, o que seria? Difícil. Achei forte essa pergunta, precisa pensar um pouquinho. Susana, você sempre começa, Susana. Pode ir, que é todo seu. Thalita, a comida, não é? Já falamos. Essa relação de amor que temos com a comida. Assim, uma coisa típica no meu país, se calhar seria a música, o fado, que é algo que só escutam em Portugal. Porque o fado é um tipo de música melancólico, que expressa um sentimento que não há tradução para a palavra saudade noutras línguas. E se calhar o conhecimento do fado seria a minha opção. Olha, achei difícil, estou aqui me esforçando, mas eu acho que uma coisa que nós temos no Brasil, e isso é uma coisa mais sutil, então mais suave, sensível do Brasil, mas é o sorriso. Eu acho que o brasileiro é um povo, são pessoas muito sorridentes. Talvez vocês já tenham percebido isso, e eu sinto muita falta. Se você for em qualquer lugar do Brasil e você chegar sem conhecer alguém e falar bom dia, boa tarde, com certeza a pessoa vai te dar um sorriso. Então isso é uma coisa bem forte do Brasil. Eu acho que é legal de saber que o Brasil é assim. Legal, obrigada. É uma pergunta difícil mesmo. Mas fica aí a dica para vocês. Vamos lá, mais alguma pergunta, pessoal? Cri, cri. Thalita, você pode escrever o nome do seu canal que você tem no YouTube, por favor? Aprenda português com a Thalita. Ok, bom, então enquanto a Thalita escreve, acho que travou, aí voltou. Eu gostaria de perguntar, Susana e Thalita, agora vocês têm alguma pergunta para o pessoal? Sim, o porquê de quererem aprender português? Uma boa pergunta. Quem quer começar? Porque não é uma língua que... Primeiro, não é uma língua muito falada no mundo. Pronto, e segundo, o porquê do vosso interesse em querer aprender português. Embora seja uma língua muito bonita. Obrigada. Vamos lá. Vamos lá. Gaspar. Olha, a Susana também voluntariando. Eu acho uma língua maravilhosa. É também a minha namorada. É
do Brasil. Ok. Um bom motivo. Liana? Então, eu estudei português na universidade, como era uma opção, e porque eu estudei espanhol. Então, tínhamos a opção de estudar o catalão, português ou galego? Galego. A Galícia é próxima ao norte de Isso, Portugal. exatamente. E eu escolhi português porque na França eu tinha muitos amigos portugueses. E antes eu tinha, a Valéria pode falar disso, que eu tinha o sotaque mais português quando eu conheci ela. Mas depois fui para o Brasil, para o casamento dela. E aí eu apaixonei pela cultura, pelas pessoas, pela comida, tudo, na verdade. Então, estou tentando praticar ainda, mas eu adoro essa língua, é uma língua muito linda, na verdade. Obrigada. Às vezes falo portunhol, mas Portunhol. tento evitar isso. Desde que se perceba, às vezes também falo portunhol. Quando quero falar espanhol muito rápido, sai-me assim um mix de palavras. Exatamente. Anthony, é a tua língua, acho eu. Bom, sinto muito, Susana, mas eu estudo o português porque acho que o Brasil é o país mais bonito do mundo. E gosto muito dessa língua também. Daniel? Olha, eu, na verdade, nunca quis aprender português. Na verdade, desde o início, não. Espera. Por causa da namorada também. Mas a professora era muito legal, ele. Não, espera. Desde o início, tipo, tudo começou há, não sei, 5 anos, eu acho, que eu estive em um intercâmbio com estudantes europeus na altura e havia várias pessoas de Portugal também. Então, fez muita amizade com eles e numa ocasião eles me convidaram a mim e uma amiga daqui para irmos para Portugal visitar e tal, para Lisboa. E aí eu não sabia nada de português, obviamente, só falávamos em inglês entre nós. Agora sabes muito, parabéns. E quando eu cheguei, eu notei que eu, tipo, que eu percebia o que eles diziam mais ou menos, porque minha língua materna é espanhol, e comecei a gostar muito dessa língua desde o início que eu ouvi. Tipo, nunca quis aprender, mas aprendi porque eu me encontrei com ela e porque eu conheci desde o seu país como que ela funcionava. E desde aí eu comecei a aprender sozinho e quando fui para a faculdade aí eu tomei a opção de português e assim é que eu aprendo, mas eu aprendi principalmente com amigos. Nunca aprendi com a aula, em aula, nunca aprendi gramática, por isso a minha gramática não é muito boa e às vezes sim, mas mais ou menos foi assim. Não, parabéns. Falas muito bem. Matilde? Quando eu morava em Estrasburgo, na França, eu tinha muitos amigos brasileiros. Eu gostava da língua, de ouvir a língua. Então, eu simplesmente ouvi também a música brasileira, que é maravilhosa, e me interessar agora muito o uso da língua na música, porque tem ritmos que são muito bons que nós podemos usar na música. Estou apaixonada. Ok. Eva?
viajar ao Portugal um dia e gosto de falar com as pessoas que moram no país. Por isso, decidi aprender o português. Muito bem. E já falas bem, parabéns. Obrigada. Obrigada. E Thalita, você tem também alguma pergunta para o pessoal? Olha, gente, parabéns, que legal. Foi legal ouvir, porque cada um aprende o português. E não se desmotivem, não parem de aprender, sempre um pouquinho, é legal. Eu acho que não é fácil, né? E vocês já falam bem, vocês já falam super bem, então, né? Eu achei muito bom mesmo. Então, a professora de vocês é muito boa. É muito legal que vocês já saibam tanto. E a música ajuda bastante. Então, acho que a Matilde comentou da música. E isso realmente faz muita diferença. Se vocês quiserem, depois a gente também pode sugerir algumas músicas para vocês que são legais para praticar, que não sejam muito difíceis. Eu tenho uma pergunta para vocês em relação a curiosidades. Eu queria saber qual é a curiosidade que vocês têm dos nossos países. Então, por exemplo, o que você gostaria de conhecer do Brasil ou de Portugal, ou você já conhece, gostou, então é uma curiosidade para saber se vocês têm sobre esses países. Vamos lá, quem começa? Caspa novamente? Sim. Em dezembro eu visitei Brasil. Eu gostei muito das zucas, abacaxi com hortelã. Melhor. Best thing ever. Sim, acho a comida também, o feijão, arroz com feijão, bife, churrasco. Legal, que legal, gostei de saber disso. Isso é uma comida muito, muito típica. Isso é uma comida que a gente come a todo momento. O brasileiro realmente gosta de arroz, feijão e carne. Muito legal. Vamos para o próximo. Vamos, Liane? Sim, então, enquanto ao Brasil, eu gostaria de saber quais as praias você recomendaria de visitar, seja no norte, no sul, qualquer praia, porque eu visitei São Paulo, Curitiba e Foz também, Foz de Iguaçu, eu adorei, eu gostei muito, mas queria saber mais sobre as praias, porque ainda não fui para as praias e gostaria de fazer. E para Portugal, você falou, Susana, dos pratos diferentes em cada região e queria ter alguns exemplos, talvez, para eu cozinhar ou como curiosidade. Claro, claro. Depois a gente pode até, acho que, escrever para vocês. Aí a Valéria faz a ponte, a Valéria Perfeito. manda para vocês. Mas tem muitas opções. Tem muitas opções de praia e acho que a Suzana também deve ter muitas sugestões de comida. Muitas mesmo. E muito estranhas para vocês, se calhar, algumas. Mas pode deixar, a gente te manda. Beleza. Ok, então eu mando para vocês depois, se elas me mandarem. Obrigada. Anthony. A gente não te ouve, Anthony, pelo menos eu não. Perdão. Aí. Tá tudo bom? Sim, sim. Funciona? Tá. Oi, galera. Desde o princípio da discussão, estou com fome demais, porque a gente está falando de comer. E aí, o que eu gostaria de conhecer do Brasil? É o país inteiro. E aí, que cidade você
recomendaria de visitar primeiramente, para começar? Para visitar o Brasil ou para visitar o Portugal? Foi uma boa pergunta. No Brasil, eu indicaria que você fosse para uma cidade pequena, uma cidade aonde você pode olhar fotos, mas, por exemplo, nós temos uma cidade no Brasil que é turística e chama Bonito, e bonito significa beautiful, né? Então, é uma cidade linda e pequena, mas segura, e você pode conhecer grandes belezas do Brasil. Então, essa ideia de natureza no Brasil você encontra em qualquer lugar. Você não precisa ir para uma cidade grande. Então, é claro que você pode ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para as grandes cidades. Vai ser uma experiência bem legal. Mas eu te indicaria ir para uma cidade pequena e conhecer o que acontece naquela cidade, para você conhecer a comida daquela cidade, os lugares, e com certeza é mais seguro para você passear, para você andar na rua e tudo mais. O Brasil tem muito perigo, né? É bem mais perigoso o Brasil para você andar na rua, mas em cidades pequenas não. Então, a minha cidade, que tem 250 mil habitantes, você anda na rua bem tranquilo, não tem perigo, como outras cidades, como Rio de Janeiro, por exemplo, que você deve andar só de táxi. Em que estado está Bonito? Foi uma ótima pergunta, não sei. Valéria, aí, você sabe? Mato A Grosso gente do pode Sul. descobrir. Muito obrigada. Tá. Mas é lindo, não sei se a Valéria conhece. Nunca fui, mas é bonito, já ouvi falar muito. Portugal não é um país muito grande, somos 10 milhões de habitantes, é um país seguro, muito seguro. A recomendar a minha cidade, o Porto. É lindo. Um ótimo começo. Muito lindo, sim. É uma cidade mais pequena, mas também somos mais calorosos a receber. Sim. Obrigada. Eu adorei Porto também. Obrigada, Diana. Daniel. Agora, sorry. Eu tenho uma pergunta para Thalita. Tipo, uma curiosidade que eu gostaria de conhecer é principalmente o país, porque eu nunca fui para o Brasil, eu gostaria muito de ir. É um destino que eu tenho muita vontade de ir, porque é muito grande, tem muita diferença entre cada cidade, e já conheço, tenho e tive muitos amigos brasileiros que já me contaram muito todas as comidas que já vocês mencionaram. Eu nunca provei no Brasil, mas já fui em restaurantes e já cozinhei eu também para provar, ainda que não tenha os mesmos ingredientes e as mesmas coisas aqui na Europa. Mas uma pergunta um pouquinho mais específica, não sei, sobre a Amazônia e sobre toda essa zona de floresta. Se pode visitar para ir para essa zona? Tem, não sei, lugares ou cidades para visitar, ou tem também aldeias indígenas nessa zona que a gente pode visitar? Sim, temos, Daniel. A gente tem algumas áreas que podem ser visitadas, mas normalmente quando você chega no Brasil e você tem interesse em conhecer lugares como a Amazônia, você precisa de um tour guide, né? Você precisa ter um lugar onde eles levam vocês para conhecer, e você consegue fazer grandes passeios, na verdade, até você consegue organizar para ficar perto desses lugares e ir a cada dia para um lugar mais distante, dormindo mesmo no caminho. Então, são grandes os passeios, mas você precisa de alguém para te guiar, porque é perigoso, né? A Amazônia tem mesmo todos os animais e tudo mais. Então, já me perguntaram isso, uma amiga austríaca tem muita vontade de ir. Então, no Brasil, essas regiões florestais você pode, mas existem lugares que você não consegue acessar, você não consegue chegar, porque eles fazem mesmo para proteger os animais e protegerem
a gente, para não morrer ali no meio, para você, entendeu? Não ser comido por um bicho, para não ter nenhum problema, mas pode sim, a Amazônia pode ser visitada sim. Perfeito. Matilde. Sim, eu não lembro a pergunta. Não tem problema. A ideia é só falar a sua curiosidade sobre Portugal ou Brasil, se você conhece ou ainda não conhece, o que você gostaria de conhecer. Então eu tenho amigos brasileiros aqui em Graz. Eles são muito, muito quentes. Eu acho que se eu for ao Brasil, eu acho que eu gostaria de sentir a atmosfera, o ambiente, o modo de viver, mais com uma curiosidade, mais um ambiente em geral. Sim. Sim, que legal. É bem interessante. Ótimo, e Eva, então? As caipirinhas do Brasil e eu quero saber se são tão saborosas como as pessoas dizem. Olha, Eva, a caipirinha no Brasil é perigosa. São muito gostosas e como Caspar disse, as bebidas com frutas são muito, muito especiais. Então, no Brasil, nós fazemos muitos tipos de caipirinhas, mas a caipirinha tradicional não é difícil de fazer fora do Brasil. Então, se vocês quiserem a receita, a gente pode mandar, porque você consegue comprar a cachaça, a bebida principal existe aqui, então você consegue fazer em casa, se você quiser. Excelente, pessoal. Então, acho que está na hora de finalizarmos. Gostaria mais uma vez de agradecer muito as nossas convidadas, a Suzana, a Thalita, por participarem. Nada. Claro, Obrigada. E agradecer a presença de vocês também, que estão aí praticando português. Fico feliz. Mais alguma mensagem final que vocês querem deixar para os alunos, Thalita e Suzana? Que continuem a aprender, a praticar e conforme nos dizem a nós, para não termos medo de falar alemão, falem português. Sim, com certeza. É isso mesmo. Não tenham medo. O errar faz parte do aprender. Então, a gente vai errar um monte mesmo, não tem problema nenhum. Continua falando. Você está falando e você se comunica, e é isso que importa. A gente se comunicou aqui um monte. Então, super legal. Parabéns. Parabéns pelo Parabéns a português de todos. vocês. É muito bom. Excelente, pessoal. Eu vou sugerir, vamos fazer uma foto por foto online, o que vocês acham? Para todos saírem bonitos, né? Então, todos dão um sorriso lindo. 1, 2, 3 e foto X. Muito bem. Obrigada, pessoal. Então, Nada, nos Valéria. vemos num próximo encontro e um abraço para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. 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 Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.